Pode assentar, queridos. Abra sua Bíblia no livro de Jó. No capítulo 2. Jó, capítulo 2. Bom, tem alguns irmãos de pé, você já descansou, então levante-se. Então vamos fazer a leitura todos juntos, na palavra. Jó 2, a partir do verso 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe havia sucedido, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, pois tinham combinado para virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não reconhecendo, choraram em alta voz, e rasgando cada um o seu manto, lançaram pó para o ar sobre as suas cabeças, e ficaram sentados com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Até aqui, o verso 13. Vamos orar, nós vamos levantar um clamor ao Senhor nesta hora. E como já foi lembrado aqui nesta manhã, a maior carência do Brasil hoje é de esperança. As pessoas estão sem esperança, outras estão realmente desesperadas, e este é o momento da igreja ser sal desta terra, ser luz deste Brasil, e nós vamos colocar diante do Senhor toda essa situação. Parecem baratas tontas, não é? Mas o Senhor reina, já fomos lembrados nessa manhã, então nós vamos clamar ao Senhor. E eu gostaria também que nesta oração nós agradecêssemos por aqueles que sobreviveram, que já estão de volta daquela tragédia, a maior de todos os tempos no esporte. E Neto tem sempre sido o último, ele foi o último, horas depois já tinha ido todo mundo embora, os socorristas, os bombeiros já tinham levado todos que achavam que lá estavam, mas um policial foi lá depois e o encontrou, foi o último a sair daquele lugar, daqueles escombros, foi o último a sair da Colômbia, do hospital. A palavra diz que os últimos serão os primeiros, não é? E nós temos orado por aquele moço de uma maneira particular, para que Deus use a vida de Neto, nosso irmão em Cristo, de uma maneira muito poderosa, não somente no futebol, mas sobretudo no testemunho de Cristo. Então vamos orar pelos sobreviventes, as famílias, também os parentes que sepultaram seus mortos. Vamos continuar lembrando deles e vamos pedir que o Senhor use a vida de Neto grandemente, e que o Senhor ainda mais nos fale nessa manhã pela sua palavra. Vamos orar. 2 minutos de intercessão na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja, Senhor, o teu nome entre nós aqui nessa manhã, Pai.
Em nome de Jesus. Na primeira das 3 ministrações que temos feito no livro de Jó, nesse período, falamos sobre Jó e Satanás. E começamos a considerar as relações que se estabelecem no início deste livro e as implicações disso para nós que vivemos hoje e muitas vezes não nos damos conta de um conflito cósmico. E que mesmo quando a gente não tem a plena consciência disso, a nossa atitude faz toda a diferença. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco com a porção maior desse livro, que é exatamente Jó e os amigos. Alguém poderia dizer, muito amigos. A amizade é diferente da irmandade, porque a irmandade não é uma opção. Você não tem opção de ser irmão do seu irmão. Se você é filho do mesmo pai, não tem jeito, goste você muito dele ou não, ele é seu irmão. Eu e Elizabeth almoçávamos com uma pastora algum tempo atrás, e ela dizia que ela tinha dificuldades de amar um de seus irmãos, porque com ela, ele tinha um relacionamento muito bom, mas a forma que tratava a sua irmã, que era mais assim, de um temperamento forte, ela ficava triste. Mas quando o seu irmão estava para ir para o seminário, ela descobriu o quanto ela amava o seu irmão. Você que foi gerado em Cristo como eu, é meu irmão, minha irmã, goste de mim ou não, você é meu irmão, e eu sou seu irmão. Mas a amizade é uma decisão. A amizade é algo que precisa de uma decisão e segue-se a essa decisão atitude. Eu gostaria de destacar 3 momentos da amizade de Jó, com estes 3 inicialmente amigos, depois Eliú, que também chega na história. Primeiro desses aspectos tão importantes da amizade, eu gostaria de destacar o valor do silêncio, a importância do silêncio na amizade. Os amigos de Jó vieram cada um de seu lugar para condoer-se e consolar a Jó. Não há nada que nos leve a pensar ou suspeitar que esses amigos não fossem de fato amigos de Jó. Eles saíram de 3 nações diferentes. Eles combinaram entre eles de irem juntos. Eles tomaram a decisão de não apenas mandar um WhatsApp para Jó. Jó, aquele dedinho, conte comigo, eu estou orando por você, se bem que isso ajuda também. Mas eles não mandaram só um dedinho, eles foram inteiros para lá. Esses homens se deslocam e estão naquele momento difícil da vida de Jó. Jó tinha muitos amigos, tinha muita gente lá no início, no prólogo se fala de tanta gente, havia um ambiente de festa familiar e isso se estendia. Jó, quando relembra mais tarde da sua tristeza, ele lembra das pessoas que o procuravam,
Depois de passada a tempestade, muita gente também vem se condoer e vem consolar a Jó, mas a tempestade já tinha passado. E isso está lá no final, no último capítulo, diz lá em Jó 42:11, então vieram ter com ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Depois da tempestade, condoeram-se dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Então, assim, tem gente, não é fácil a gente ser amigo na hora que o amigo mais precisa da nossa amizade. Porque às vezes a gente não sabe como fazer, a gente não sabe bem o que falar, eu não sei o que eu vou dizer lá, a situação é muito difícil, e nós sabemos por experiência, que se tivermos de compartilhar uma bênção, nós vamos ter facilidade de fazer isso com muitas pessoas, ou com bastante pessoas, mas na hora que nós precisamos falar de uma angústia do nosso coração, a gente pensa tanto antes, quantos que a gente vai verdadeiramente poder abrir o nosso coração acerca daquela realidade. Até mesmo nas nossas igrejas caseiras, isso é natural, nos nossos relacionamentos, é mais fácil a gente compartilhar as vitórias com um número maior de pessoas, mas as nossas aflições, aqueles momentos de angústia, é neste momento que há uma diferença, que se denota aqueles que são os nossos amigos, e assim o sábio diz, o amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. Então, esse chamado, se a gente quiser saber quem são as pessoas mais amigas nossas, um teste que a gente pode fazer é esse, da gente conseguir ficar em silêncio perto daquela pessoa. Quando a gente está com alguém que ficar quieto é muito constrangedor, quanto mais constrangedor indica provavelmente menos relacionamento íntimo, menos laços de amizade. Esses amigos aqui, eles vêm e eles cruzam a linha da simpatia, e eles entram naquele caldeirão da empatia. A simpatia tem a ver com uma percepção externa, de realmente se identificar no sentido de que, puxa, eu reconheço que ali há uma aflição. A empatia, ela é algo mais forte, no qual a gente traz para nós aquela aflição. Aquilo começa a ser como que se estivesse doendo também na gente. Nós não conseguimos fazer isso com todo mundo, mas nós precisamos fazer isso com alguns. Nós precisamos ter relacionamentos que nos permita ter simpatia e empatia. Esses amigos, eles ao chegarem e não reconhecerem pelo estado de Jó, sabendo eles que era Jó, mas não reconhecendo no sentido de quão mudado e diferente estava Jó, eles chegam ali, choram em alta voz. Quando eu estava meditando nesse texto, eu me lembrei do meu encontro com o César e com o José, os meus dois irmãos, e eles já tiveram a oportunidade de pregar aqui.
E quando nós chegamos ali, algumas horas depois do falecimento de seu filho, nosso sobrinho, a gente não disse nada, a gente se atracou e nós urrávamos na presença de Deus. Esses amigos fizeram isso, eles sentiram a dor de Jó, eles entraram nessa cena, se envolveram, lançaram, eles foram, a gente poderia dizer, mas isso, será que não foi só a etiqueta? Será que não foi apenas o protocolo? Mas eles ficaram ali, sentados com ele na terra, 7 dias e 7 noites. E nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade que pretende rasgar o livro de Jó, que quer dizer, olha, puxa, vamos passar direto disso aqui, mas a realidade põe o livro de Jó no centro da nossa experiência humana, porque o livro de Jó não é nem um manual sobre explicar sobre o sofrimento, porque as perguntas que são feitas, nós temos mais perguntas do que resposta neste livro, mas nós temos uma manifestação da presença de Deus, e vamos, a última ministração, a gente considerar sobre Jó e Deus, e nós vivermos. Eu quando vim para a Bahia, o Senhor me levou a fazer uma oração, e Deus tem respondido, já tem respondido muitas das minhas orações aqui, e uma delas, que eu sou muito grato, é que eu pedi a Deus amigos na Bahia, e Deus tem me dado amigos na Bahia, Deus tem me dado amigos nessa congregação. Aliás, irmãos, eu quero dizer que eu me sinto privilegiado de ser pastor de uma congregação onde eu percebo que a amizade tem sido uma realidade. Na sexta-feira, um dos jovens, em lágrimas, falava da sua alegria de ter recuperado uma amizade neste retiro, e dizia aquele irmão, entrecortado pelas lágrimas, de que aquele amigo foi quem tinha crido nele no momento em que poucos o faziam, e ele se ressentia tanto daquela ausência que agora era vencida. Então, Jesus nos leva a esse ponto. Ele diz: eu não vou chamar mais vocês de servos, eu vou chamar vocês de amigos. O top da caminhada do discípulo, do discipulado, não é mais você dizer fulano é o meu discípulo, mas é você dizer fulano é meu amigo, de nos identificarmos com Jesus neste processo que passa muito por esses pequenos grupos. Lá foi Jesus com seu Elifaz, Bildade e Zofar para o Getsêmani, para ali naquele momento atroz estar junto, se bem que também ali houve problemas, os amigos falham, nem uma hora pudeste vigiar aqui comigo, amigos falham, mas o Senhor nos traz essa prerrogativa, essa possibilidade. Às vezes eu estou junto com a Elizabeth, eu creio que aqui os casais partilham disso também. Às vezes nós ficamos um bom tempo juntos, estamos ali tão bem com o outro, não estamos falando, mas nós estamos ali tão confortáveis um diante do outro. Como que se constrói o conforto do silêncio, se não pela amizade? Eu dou graças a Deus, porque tenho visto
pessoas que têm esse propósito e isso se estabelecendo entre nós. Aliás, eu disse isso para vocês, os jovens. Uma das coisas também que me marcou nesse retiro é que esse retiro foi fruto de amizade. Vocês deram um show de bola, de organização, foi tudo muito bem feito e fruto de amizade. Mas, queridos, eu creio que esse livro também nos traz para e é o quadro maior que se desenvolve aqui neste livro, depois de um prólogo, uma introdução e uma conclusão, que são literariamente expresso na forma de prosa. O núcleo central está em torno dos diálogos, os diálogos de Jó com seus amigos, depois de Deus com Jó, e aí nós temos poesia. É muito interessante isso. A poesia é mais trabalhosa, mais meticulosa. Os relacionamentos são mais delicados. Eu fiquei tão feliz quando o pastor Pedro Moura dizia do encantamento dele com a presença do pastor Isaac aqui, dizendo: poxa, para mim é como um sonho tê-lo aqui. Depois de tantos anos, essa alegria de receber uma pessoa que você não está convivendo, você não está ali. Devemos ter, se o Senhor nos permitir, uma experiência sem igual, pelo lado da minha família, da minha parentela materna, a família dos Cádimos. Meu tio, pastor da Assembleia de Deus, com 82 anos, decidiu que nós, os filhos, queríamos fazer, mas faltávamos, eu creio, autoridade. Ele disse: olha, eu quero todo mundo aqui nos meus 82 anos. Deve então os Cádimos se encontrarem. E gente, às vezes, que a gente não vê há tantos anos, outros talvez a gente vai conhecer. Mas gente, quando a gente é amigo, pode passar o tempo que for, quando você se encontra, está tudo atualizado, está tudo em dia. Não é verdade, Luciana? Está tudo em dia. É uma dádiva que o Senhor dá. E nessa terra de tantas inimizades, a igreja é a igreja de amigos. Mas as coisas ficaram difíceis. E, de certa forma, a gente pode até comparar esses diálogos aqui como um jogo, uma partida de tênis. Raquetada de todos os lados. Um jogo de duplas. Com o único detalhe é que o dupla de Jó passou para o outro lado. Então, ele tinha que jogar contra 3. Ele faz o primeiro serviço. O saque inicial é dele, embora ele não esteja se dirigindo aos seus amigos, mas ele comete a gafe, entre aspas, de ser profundamente honesto do que ele estava sentindo. E quando ele diz isso, a gente percebe um grande desafio na amizade. Por quê? Aqueles amigos, enquanto viam como estava Jó, eles foram capazes de se condoer e de se aproximar e de se envolver. Mas quando eles ouviram o que Jó começou a falar, aí o tom subiu. E as palavras são grandes desafios para as amizades. Porque situações nós podemos nos envolver, nós podemos adentrar, nós podemos nos condoer, mas quando a gente ouve algumas coisas de um amigo, às vezes nós não resistimos. E aqueles amigos, e ele faz sempre puxando, o mais filosófico deles, ele encabeça e já dá uma resposta, e Jó rebate, e vai ficando este jogo como que
4 ciclos que vão se estabelecendo, e num bate e rebate muito forte, e Bildade vai seguindo, às vezes um pouco mais místico, algumas coisas que ele discernia segundo o seu entendimento. Zofar, o mais duro, joga raquete no último game, já nem responde, não está lá, e Jó finalmente faz um ace, e os seus amigos desistem. Ele falou, não tem jeito da gente enfrentar esse sujeito. Mas Jó volta à quadra, e no final ele ainda joga a bola sozinho para o outro lado. Quando parece que o jogo está terminado, depois, lá no capítulo 28, como que uma pausa, em que Jó fala da sabedoria de Deus, não tem mais ninguém em quadra, mas ele entra lá e começa a jogar bola no paredão, ele mesmo sozinho, ninguém responde ele, nem Deus. Parece que ele acerta um pouco mais, mas também não faz o gol. Não chega a ser suficiente para ele entrar numa lista de necessários de sacrifício no final, mas também não resolve a questão. É diferente daqueles 3 amigos, daqueles amigos, dos amigos daquele homem que vão e sobem aquele telhado, escalam aquele telhado e descem aquele coxo, para que seja ministrado por Jesus. Esses amigos aqui agora começam a entrar por um caminho que eles sobem nas tamancas, eles sobem o tom e começam a descer como que Jó para um abismo, e eles estão tomados de certezas, eles estão cheios de convicções. E meus irmãos, há boa parte das coisas que esses amigos dizem que nós podemos pregar, verdades até certo ponto, praticamente tudo que é dito são verdades, mas essas certezas, elas acabaram sendo aplicadas de uma maneira tão inconsistente, que o resultado foi tão errado, tão dramático. Como que a gente pode convictamente errar com uma pessoa? Porque eles são expressão da teologia dominante, que dizia claramente o seguinte: olha, Deus é justo, e Ele abençoa os que obedecem, e Ele traz juízo sobre os desobedientes. E isso é verdade. A questão é que essa não é toda a verdade. E quando nós pegamos um pedaço da verdade e a arremessamos sobre uma pessoa, nós podemos esmagá-la, porque podem haver especificidades que a gente não está discernindo. A conclusão para eles é clara: Jó, lembra, meu filho, pense direitinho onde foi que você pecou, porque Jó, ninguém vai parar numa situação dessa sem não ter pecado, Jó. E na verdade, irmãos, o negócio fica complicado quando a gente pensa que a gente tem que defender Deus, porque o receio deles era que Deus ficasse mal na figura. Eu vi o depoimento de uma jornalista que leu o livro de Jó, e segundo ela disse assim: olha, eu li o livro de Jó e parece que Deus não se saiu muito bem nele. Deus não precisa ser defendido. Precisamos pregar a sã doutrina, mas a sã doutrina sempre nos levará à atitude sã. Se eu penso que eu estou defendendo a sã doutrina e eu estou arrebentando com uma pessoa e não confrontando um pecado objetivo na vida daquela pessoa, eu preciso repensar e pedir que o Senhor fale.
porque não raramente nós podemos pensar que nós estamos cheios de razão, o que não nos justificaria a esmagar, e tem hora que Jó disse: por favor, eu esperava um pouco mais de misericórdia da parte de vocês. E aqueles irmãos que jogaram cinza para cima, agora joga Jó para baixo. Aqueles irmãos que se condoeram e choraram, daqui a pouco eles estão lá, dando cada voleio, sacando a uma velocidade tão grande. Como é que nós podemos errar durante a partida e ainda achar que a gente está acertando? Eu achei interessante um comentário do Philip Yancey a esse respeito. Ele diz assim: creio que se hoje tivéssemos somente Jó, do capítulo 3 ao 37, consideraríamos os 3 amigos de Jó os verdadeiros heróis do livro. Por que estou dizendo isso? Simplesmente porque os argumentos deles ainda são os que, eu diria, eventualmente se ouvem hoje nas igrejas. Às vezes, irmãos, é uma pessoa que está ausente, é uma pessoa que está diferente, e a gente logo vai para o ataque. Deixa eu ficar aqui. E a gente não se dá conta de parar e perguntar: Senhor, por que é que essa pessoa está agindo dessa maneira? Até a mula perguntou para Balaão, disse: vem cá, eu já agi dessa maneira antes com você? Não dá para você parar e ver que tem alguma coisa diferente aí, que você não está vendo? A mula viu o anjo e o jumento, e o Balaão não via a mula. Irmãos, a amizade é um lugar de filtrar a gente da gente mesmo. Em amizades verdadeiras, é interessante, porque nas amizades, o melhor de Deus em você vai aparecer, mas também vai ser oportunidade daquelas coisas que não tem nada que está ali, aquilo é de Adão, uma raiz teimosa, miserável de Adão, e que dentro de uma realidade de amizade, isso vai ser mudado. O Senhor vai ter a oportunidade. É por isso que tem pessoas que têm medo de ter amigos, porque ter amigos implica numa disposição de mudar, numa disposição de rever. Disse que Kierkegaard, teólogo suíço, Søren Kierkegaard, ele tinha sempre à mão o livro de Jó, lia-o regularmente à noite, e foi de grande ajuda para os conflitos que ele tinha. E ele escreve certa vez assim: o segredo do livro de Jó, a força vital, o ponto central, a ideia é que, apesar de tudo, Jó está certo. E quando a gente ouve as coisas que Jó fala para Deus, a gente fica corado. Eu então, que tenho essa facilidade, falei: meu Deus, mas como é que Jó pôde falar um negócio desse? Jó pediu que Deus o deixasse para que tivesse um pouco de alento. Capítulo 7, verso 19, 10, 20 e 21. Ele chegou a dizer que Deus destruía a esperança dos homens. Capítulo 14, verso 18 a 19. Que Deus o despedaçava e rangia os dentes contra ele. 16, 9. Que ele gritava, mas não havia justiça. Em 19, 7. Meus irmãos, Jó chega a dizer que Deus se tornara cruel para com ele. Em 30, 21. E no final, Deus dá um sabão naqueles amigos.
Diz, faça o favor de se consertarem. Aqueles que estavam enchendo a bola de Deus, lutando para Deus ficar bem na fita. Ele diz, vocês não falaram certo como o meu servo Jó. Parece, irmãos, que para Deus, a oração mais adequada é aquela que é verdadeira. Porque em nenhum momento Jó foge da presença de Deus. Não quer dizer que ele cresce nisso que ele estava falando, mas ele está falando o que ele está sentindo, e que Deus sabia que estava no coração dele. E quando ele é desta honestidade chocante, Deus tem oportunidade de tocar a vida dele, e depois ele fazer uma revisão de tudo isso que ele falara. Ao passo que, se nós não formos sinceros diante do Senhor, fica como que, sabe, aquela amizade que você não toca no assunto porque você não quer ter problema com ele. Não quero ter problema com Deus, então deixa isso para lá. Jó tocou na ferida. Por isso depois ele vai dizer que eu ouvia falar, mas agora conheço o Senhor de contigo andar. Tem orações difíceis na Bíblia, irmãos. Orações difíceis, conversas difíceis. A boa notícia é que Deus aguenta o tranco. Qual pai, qual mãe nesse mundo já não ouviu palavras duras de um filho, de uma filha? São poucos. E às vezes os filhos também. Mas nesses momentos há a oportunidade de um crescimento e de um aprofundamento, para que ninguém consegue ser. Você já viram as crianças, como é que elas fazem? Elas saem no parque, em 5 minutos elas voltam com alguém e dizem, papai, esse aqui é o meu amigo. Elas fazem um amigo em 5 minutos no parque. Que coisa maravilhosa, não é? Mas depois fica difícil você fazer um amigo em 5 minutos no parque. É uma construção. E eu termino essa palavra falando sobre a supremacia da generosidade. O terceiro cenário que acontece depois desses diálogos, da intervenção de Deus, lá no finalzinho, no capítulo 42, no verso 7, diz, sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz. Deus se dirige a 3 pessoas nesse livro. Deus fala com Satanás, Deus fala com Jó, e Deus fala com Elifaz, o temanita. A minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus 2 amigos, porque não tendes falado de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei um holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa estultícia, porque vós não tendes falado de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade suíta, eram homens tementes a Deus, eles reconheceram, se arrependeram, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a Jó. Jó, no verso 10, vamos perceber o momento da virada, ou da revirada da vida de Jó. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Mais uma vez, irmãos, Jó é um tipo de Jesus. Depois de
todo sofrimento que ele teve e do que lhe foi agravado pela dureza e o erro de pegar algumas verdades e aplicar de maneira errada, porque Jó não se enquadrava naquilo que eles estavam estabelecendo, aquilo que acontecia não tinha esta origem de um juízo de Deus. Quem lê o início sabe disso, do livro de Jó. Mas no entanto, Jó generosamente vai lá e ora pelos seus amigos, como Jesus do alto daquela cruz, depois de ser escarnecido, ele ora, como ele ora por mim todos os dias, depois que de alguma maneira eu o decepciono, como ele vive para interceder por mim, por você, dizendo: Pai, dei a minha vida por eles, perdoa-lhes. Ele está exercendo esse ministério agora. O nosso irmão mais velho é o nosso grande amigo, ele é o verdadeiro Big Brother, é Jesus, santo, justo, tão diferente de todas essas imundícias por aí. E na amizade dele, ele nos dá essa graça da gente voltar e da gente perdoar. Há 2 semanas atrás, eu estava com um discípulo, e na conversa o Senhor nos levou a orar pelos irmãos dele, e pela parentela dele. Isso foi na quarta-feira à tarde. Na quinta-feira pela manhã, e já foi dado testemunho público, não tem problema dizer que foi na casa de Telmo, na parentela de Telmo. E no outro dia, Lilian ligava dizendo: pastor, aconteceu algo muito sério. O irmão de Telmo, Técio, bem cedo ao ir para a academia, quando ele parou o carro, ele percebeu pelo retrovisor uma moto, e o homem já desceu da moto com uma pistola na mão, e veio na direção do irmão de Telmo, chegou do lado ali do vidro do motorista, e descarregou a arma com 11 tiros a queima-roupa. E meus irmãos, nem uma bala pegou em Técio. Isso é um milagre. A garrafinha dele de água explodiu, o painel foi atravessado, a poltrona foi atravessada, mas ele não foi tocado. E Telmo tem narrado a revolução que o Senhor tem feito de quebrantamento entre os irmãos naquela família. Se nós pudéssemos abraçar uns aos outros, se nós pudéssemos aproveitar cada oportunidade na vida do outro como se fosse a última, se nós começássemos a perceber a grandeza dos nossos relacionamentos em Cristo Jesus, e dedicarmos. Me impressionou muito, irmãos, vamos ficar de pé. Me impressionou muito o relato de um jornalista. Ele perdeu 2 amigos muito queridos naquela tragédia. Ele disse assim: eu estou revendo toda a minha vida, porque eu estive com ele um pouco de tempo antes, e esse jornalista, ele disse assim: eu vou prestar mais atenção aos meus amigos, eu vou aproveitar mais, porque a gente não sabe, e o Senhor tem nos ensinado, tem derramado graça sobre nós. Estranhamente, o provérbio diz: quem tem muitos amigos o tem para a sua própria ruína, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Vamos adorá-lo?